Você sabe o que acontece com sua alma enquanto você dorme? Enquanto seu corpo descansa na cama, existe uma guerra invisível sendo travada ao seu redor. Uma guerra que você não vê, mas que determina se você vai acordar abençoado ou amaldiçoado, se seus filhos vão prosperar ou definhar, se seu casamento vai resistir ou desmoronar. E tudo isso pode ser decidido em 3 escolhas simples, que você faz depois que o relógio marca meia-noite. Eu sei disso porque durante 28 anos eu estive do outro lado dessa guerra. Eu não era uma vítima. Eu era uma das atacantes. Meu trabalho era observar pessoas como você, estudar seus hábitos, identificar seus pontos fracos, e no momento exato em que você baixava a guarda, eu atacava. Não com facas ou armas físicas, com algo muito mais perigoso, com acesso ao mundo espiritual, que governa tudo o que acontece no mundo físico. Hoje eu vou revelar 3 coisas que você nunca deve fazer depois da meia-noite. 3 portas que você pode estar abrindo sem saber. 3 erros que transformam você de protegido em alvo. E eu vou contar histórias reais de pessoas que perderam tudo porque ignoraram esses avisos. Pessoas que pareciam fortes, que iam à igreja, que oravam, mas que cometeram um único erro na hora errada. E pagaram um preço terrível. Se você quer que sua família seja protegida, se você quer entender por que algumas orações não são respondidas, se você quer fechar as brechas que o inimigo está usando contra você neste exato momento, então vá até os comentários agora e escreva: Eu creio no poder da oração. Não apenas leia essas palavras. Escreva. Porque quando você declara isso publicamente, algo muda no mundo espiritual. Portas se fecham, anjos se movem, e o inimigo recua. Durante 28 anos eu servi potestades das trevas, com uma dedicação que a maioria dos cristãos nunca teve com Deus. Eu acordava às 3 da manhã, não para orar, mas para eu jejuava não para buscar a face do Senhor, mas para aumentar minha sensibilidade ao mundo dos espíritos malignos. Eu sacrificava não animais, mas oportunidades, relacionamentos, até pedaços da minha própria humanidade. Tudo em troca de poder. Eu não nasci assim, ninguém nasce escolhendo as trevas. Minha entrada nesse mundo começou aos 12 anos, quando minha tia me levou para uma cerimônia, que ela disse que ia me fazer especial. Ela disse que eu tinha um dom, que eu podia ver coisas que outras pessoas não viam. E ela estava certa. Desde pequena eu via sombras se movendo pelos cantos, ouvia vozes sussurrando o meu nome quando estava sozinha. Sentia presenças em quartos vazios. Minha família achava que era imaginação de criança, mas minha tia sabia que era outra coisa. Naquela noite, em um terreiro escondido nos arredores da cidade, eu fiz pactos que selaram meu destino por quase 3 décadas. Disseram que eu receberia visão espiritual, que eu teria autoridade sobre enfermidades, que eu poderia ajudar pessoas, e durante anos eu acreditei nisso. Eu achava que estava fazendo o bem, curando os doentes, resolvendo problemas, trazendo prosperidade, mas a verdade é que eu estava destruindo. Cada pessoa que vinha até mim buscando ajuda saía com algo pior do que tinha antes. Eles não sabiam disso. Eles viam os resultados imediatos. O dinheiro que chegava, o amor que voltava, a doença que parecia curar, mas eles não viam o preço que estava sendo cobrado no mundo invisível. Contratos sendo assinados com sangue espiritual, heranças sendo hipotecadas, destinos sendo vendidos. Eu tinha especialidade. Enquanto outros feiticeiros trabalhavam com amarrações de amor, ou feitiços de dinheiro, eu era especialista em vigilância noturna. Minha função era monitorar alvos específicos, durante as horas de vulnerabilidade. Das 11 da noite, às 5 da manhã. Esse era meu território. Meu campo de batalha. E eu era muito boa no que fazia, tão boa que entidades de outras regiões me procuravam para aprender minhas técnicas. Eu observava cristãos. Esse era meu alvo principal. Não pessoas comuns. Não descrentes, mas pessoas que oravam, que congregavam, que tinham cobertura espiritual durante o dia, porque o desafio era justamente esse: encontrar a brecha, descobrir o momento em que até o mais forte guerreiro de oração baixava a guarda, e então atacar com precisão cirúrgica. Hoje eu tô do outro lado, não porque eu escolhi sair, mas porque Jesus me arrancou daquele mundo, quando eu já estava marcada para morrer. Meu próprio grupo tinha decidido me eliminar porque eu sabia demais. Havia me tornado uma ameaça, e em uma noite que eu deveria ter sido sacrificada,
Algo sobrenatural aconteceu, algo que nem todas as entidades que eu servia puderam impedir. Mas essa história, eu conto depois. Agora eu uso tudo o que aprendi nas trevas para ensinar o povo de Deus a se proteger. Cada técnica que usei para destruir, agora eu ensino a bloquear. Cada porta que eu abri, agora eu ensino a fechar. Cada vulnerabilidade que explorei, agora eu exponho à luz. Porque a Bíblia diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, e há conhecimento que só quem esteve nas trevas pode trazer. Deixa eu te explicar como funciona o mundo espiritual, nas horas depois da meia-noite. A maioria das pessoas pensa que a noite é apenas a ausência do dia, escuridão física, horário de dormir. Mas no reino invisível, a meia-noite não é um horário comum. É uma fronteira, é um momento em que um dia morre e outro nasce. E nessa transição, o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual fica mais fino, mais permeável, mais perigoso. Quando eu operava nas trevas, nós tínhamos reuniões específicas, que começavam exatamente à meia-noite. Não era coincidência, não era tradição, era estratégia. Porque nesse horário, as pessoas estão em seu estado mais vulnerável. O corpo está cansado, a mente está desligada, as defesas espirituais estão baixas. E é nesse momento que nós agíamos. Existiam equipes, grupos especializados com funções diferentes. Alguns trabalhavam com sonhos, entravam nas mentes das pessoas enquanto dormiam, e plantavam pesadelos, imagens perturbadoras, memórias falsas. Outros trabalhavam com enfermidades, ativavam doenças que estavam dormentes, aceleravam processos degenerativos, criavam sintomas que nenhum médico conseguiria diagnosticar corretamente. Havia aqueles que trabalhavam com relacionamentos, plantavam sementes de desconfiança entre casais, amplificavam pequenos desentendimentos, até virarem crises irreversíveis, sussurravam pensamentos de traição, de abandono, de divórcio. Mas a minha especialidade era diferente. Eu não atacava diretamente. Eu observava. Meu trabalho era mapear comportamentos, identificar padrões, encontrar as brechas, e então reportar para aqueles que executariam os ataques. Eu era os olhos, a inteligência, a estrategista. Cada pessoa que me era designada como alvo, eu estudava durante semanas, às vezes, meses. Eu não precisava estar fisicamente presente. No mundo espiritual, distância não existe da mesma forma. Através de projeção astral, através de entidades enviadas, através de objetos estrategicamente posicionados, eu conseguia ver tudo. Eu via quando a pessoa acordava no meio da noite. Eu via o que ela fazia. Eu ouvia o que ela falava. Eu sentia o que ela sentia. E cada informação era catalogada, arquivada, preparada para uso futuro. Você precisa entender uma coisa. O mundo espiritual não funciona com as mesmas regras do mundo físico. Aqui no natural, você precisa estar presente em um lugar para ver o que acontece ali. Mas no espiritual, você pode estar em São Paulo e ver o que acontece em Manaus. Você pode estar acordado e ver os sonhos de alguém. Você pode estar vivo e conversar com mortos. As leis da física não se aplicam. Tempo e espaço são apenas sugestões. Então, quando eu digo que observava pessoas, não estou falando de espionagem física. Estou falando de vigilância espiritual. E havia 3 momentos específicos em que as pessoas se tornavam mais visíveis para mim. 3 ações que funcionavam como holofotes no mundo invisível. 3 erros que transformavam uma pessoa comum em um alvo fácil. A primeira era quando alguém saía de casa com raiva depois da meia-noite. Deixa eu explicar por quê. Sua casa não é apenas um prédio físico. No mundo espiritual, sua casa é uma fortaleza. Quando você ora pela sua família, quando você consagra seu lar, quando você estabelece altar de oração, você está criando muros invisíveis, barreiras espirituais, zonas de proteção. Anjos são designados para guardar aquele território. Autoridade espiritual cobre aquele espaço. Mas essas proteções funcionam como um campo de força. Elas cobrem quem está dentro. E quando você sai de casa em estado de raiva, especialmente depois da meia-noite, você rompe essa cobertura. Você atravessa a barreira sem proteção. Você fica exposto. E nós víamos isso. Era como assistir alguém tirar uma armadura no meio de uma batalha. De repente a pessoa que estava protegida fica vulnerável. E nós atacávamos imediatamente. A segunda era quando alguém lidava com dinheiro depois da meia-noite. Contava notas, conferia saldos, discutia finanças, fazia transações.
Parece inofensivo, não é? Mas deixa eu te explicar. O que acontece no espiritual? Dinheiro não é apenas papel ou números em uma conta. Dinheiro tem energia espiritual. A Bíblia chama de mamon. É uma entidade. E quando você mexe com dinheiro nas horas de vulnerabilidade espiritual, você está abrindo um portal. Você está sinalizando sua localização financeira para entidades que trabalham especificamente com destruição econômica. Eu via quando alguém contava dinheiro à 1 da manhã. Eu via quando alguém checava o extrato bancário às 2 da madrugada. E eu via mais do que a ação física. Eu via os pensamentos, as preocupações, os medos, as ambições. E cada pensamento era um fio que eu poderia puxar, cada preocupação era uma porta que eu poderia abrir. Cada palavra falada sobre falta, sobre dívida, sobre impossibilidade, era um decreto que eu podia usar contra aquela pessoa. A terceira era quando alguém olhava para espelhos depois da meia-noite. Esse é o mais estranho para a maioria das pessoas. Espelhos parecem tão normais, tão inofensivos. Mas no mundo espiritual, espelhos funcionam como janelas, como portais, como pontos de conexão entre dimensões. Quando você olha para um espelho durante o dia, com sua mente alerta e suas defesas ativas, não há muito perigo. Mas quando você olha para um espelho depois da meia-noite, cansado, vulnerável, com a guarda baixa, você está literalmente abrindo uma janela para o mundo espiritual. Nós colocávamos sentinelas em espelhos. Espíritos designados especificamente para monitorar através de superfícies refletoras. E quando alguém olhava para o espelho à meia-noite, nós conseguíamos ver não apenas o rosto físico, nós conseguíamos ver a alma, as inseguranças, as feridas emocionais, os traumas não curados. E usávamos tudo isso como arma. Esses 3 erros não são superstição. Não são folclore, são estratégias espirituais que eu usei centenas de vezes. E cada vez funcionava, porque as pessoas não sabiam. Elas não entendiam que existia uma guerra acontecendo enquanto elas dormiam. Elas achavam que a noite era apenas descanso. Mas para nós, a noite era trabalho. Agora vá até os comentários e escreva: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque você precisa enxergar além do que é visível. Você precisa entender que existe um mundo acontecendo ao seu redor, que seus olhos físicos não captam. E enquanto você permanece cego para esse mundo, você permanece vulnerável. Agora eu vou te contar sobre uma mulher que perdeu tudo, porque cometeu esses 3 erros. E quando eu digo tudo, não estou exagerando. Ela perdeu sua família, sua saúde, seu negócio, sua sanidade mental. E tudo começou em uma única noite de janeiro, há 6 anos atrás. Vou chamá-la de Rosa. Não era o nome real dela, mas preciso proteger sua identidade porque ela ainda está viva, ainda está em recuperação, e ainda carrega cicatrizes do que aconteceu. Rosa era o tipo de cristã que todos admiravam. Ela liderava o grupo de intercessão na igreja. Ela jejuava toda segunda-feira. Ela tinha uma reputação de mulher de oração tão forte que pessoas viajavam de outras cidades para pedir que ela orasse por eles. Pastores a consultavam. Líderes a respeitavam. Demônios tremiam quando ela abria a boca para orar. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Mas Rosa tinha um problema que ninguém via. Ponto cego. Uma vulnerabilidade escondida, atrás de toda aquela aparência de fortaleza espiritual. Rosa tinha um casamento destruído. Seu marido, que vou chamar de Paulo, era um homem frustrado. Ele tinha sonhado em ser empresário, mas todos os seus negócios falhavam. Ele tinha tentado abrir uma loja de autopeças. Faliu em 8 meses. Tentou trabalhar com vendas de seguros. Não conseguiu fechar nenhum contrato significativo. Tentou importação de eletrônicos. Perdeu todo o investimento quando o fornecedor desapareceu com o dinheiro. E cada fracasso alimentava sua amargura. Cada derrota o tornava mais irritável, mais defensivo, mais impossível de lidar. Rosa, por sua vez, tinha seu próprio negócio, um salão de beleza que funcionava bem. Não era riqueza, mas pagava as contas. E isso criava uma dinâmica tóxica. Paulo se sentia diminuído por depender financeiramente da esposa. Rosa se sentia sobrecarregada por sustentar a casa sozinha. E ambos guardavam rancores que nunca eram realmente resolvidos. Eu recebi Rosa como alvo em novembro. Minha tarefa era simples: encontrar a brecha, identificar a vulnerabilidade, mapear o momento de ataque. Durante semanas eu observei sem encontrar nada.
Rosa era disciplinada. Ela acordava às 5 da manhã para orar. Ela lia a Bíblia diariamente. Ela congregava 3 vezes por semana. Ela pagava dízimos e ofertas fielmente. Suas defesas espirituais eram sólidas, pelo menos durante o dia. Mas eu notei algo. Eu notei que Rosa e Paulo brigavam. Muito. E essas brigas sempre aconteciam à noite, depois que o salão fechava. Depois que os filhos dormiam, quando a casa ficava silenciosa e não havia mais distrações, a tensão explodia. Paulo começava com comentários sarcásticos sobre quanto dinheiro ela tinha ganho aquele dia. Rosa respondia com farpas sobre como ele não contribuía. Paulo acusava ela de ser controladora. Rosa acusava ele de ser preguiçoso. E a coisa escalava. Na noite de 15 de janeiro, a briga foi pior do que o normal. Paulo tinha ido a uma entrevista de emprego durante o dia. E não tinha sido selecionado. Ele chegou em casa humilhado e furioso. Rosa tentou confortá-lo, mas suas palavras saíram erradas. Ela disse que talvez ele devesse ser menos exigente com salários. Paulo ouviu isso como ela chamando-o de Ele explodiu. Gritou coisas terríveis. Chamou ela de arrogante. Disse que ela se achava melhor que ele. Disse que o casamento era um erro, desde o início. Rosa tentou manter a calma. Ela realmente tentou, mas havia anos de ressentimento acumulado. Anos de carregar o peso sozinha. Anos de ser julgada pela família dele. Anos de fingir que estava tudo bem quando não estava. E naquela noite, algo quebrou dentro dela. Ela gritou de volta. Disse que estava cansada de carregar um homem que não se esforçava. Disse que os filhos não tinham um pai de verdade. Disse coisas que não podiam ser desfeitas. Paulo pegou as chaves do carro e foi em direção à porta. Rosa bloqueou o caminho. Ela não ia deixar ele sair daquele jeito. Eles precisavam resolver isso. Agora, Paulo empurrou ela de lado, não com violência, mas com força suficiente para ela perder o equilíbrio. Os filhos acordaram com o barulho e começaram a chorar. E Rosa tomou uma decisão. Se ele ia embora, ela também ia. Ela pegou sua bolsa, pegou as chaves do seu próprio carro e saiu logo atrás dele. Eram 12h43 da manhã. No momento em que Rosa atravessou aquela porta em estado de fúria, eu vi a cobertura sobre ela se romper. Não foi gradual. Foi instantâneo, como o vidro se estilhaçando. Um segundo ela estava protegida por anos de oração e consagração. No segundo seguinte, havia uma rachadura enorme, e eu entrei por aquela rachadura como água entrando em um navio, afundando. Rosa dirigiu sem destino. Ela só queria ficar longe daquela casa. Longe daquele homem, longe daquela vida sufocante. Ela acabou parando em um posto de gasolina a 20 quilômetros de distância. Comprou um café, sentou em uma mesa de plástico do lado de fora. E chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. E enquanto ela chorava e o trabalhava, a primeira coisa que fiz foi plantar uma semente de separação. Não é suficiente explorar uma briga. Você precisa transformar uma briga em uma convicção permanente. Então, eu sussurrei pensamentos na mente dela. Você merece coisa melhor. Esse casamento está morto. Você tem carregado esse peso sozinha por tempo demais. É hora de desistir. Seus filhos vão entender. Você vai ser mais feliz sozinha. Cada pensamento parecia ser dela própria. Ela não percebia que estava sendo influenciada. Ela achava que estava finalmente sendo honesta consigo mesma. Quando Rosa voltou para casa às 3 da manhã, algo tinha mudado. Ela não estava mais apenas com raiva. Ela estava decidida. No dia seguinte ela procurou um advogado. Iniciou o processo de divórcio. E quando Paulo tentou conversar, ela se recusou. A mulher que tinha orado pela restauração de tantos casamentos não queria mais lutar pelo seu próprio, mas aquela noite não terminou com a semente de separação. Depois que Rosa voltou para casa e finalmente tentou dormir, ela foi ao banheiro. Eram 4h15 da manhã. Ela ligou a luz e fez o segundo erro. Ela olhou para o espelho, e naquele espelho, eu estava esperando. O que Rosa viu não foi apenas seu reflexo cansado e com os olhos inchados de tanto chorar. Por uma fração de segundo, ela viu algo mais. Uma sombra atrás dela, um vulto escuro que não deveria estar ali. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada. Quando olhou de volta para o espelho, apenas seu reflexo, mas o medo já tinha sido plantado. E medo é uma porta. Nas semanas seguintes, Rosa começou a ter insônia. Ela ia para a cama exausta, mas não conseguia dormir. Quando finalmente dormia,
Acordava subitamente às 3 ou 4 da manhã, com o coração acelerado, e sempre precisava ir ao banheiro. E sempre, sempre, olhava para aquele espelho, e cada vez que olhava, via um pouco mais. Sombras se movendo, formas que não deveriam estar ali. Seu próprio reflexo parecendo distorcido, estranho, ameaçador. A paranoia cresceu. Rosa começou a achar que estava sendo observada. Mesmo quando estava sozinha. Especialmente, quando estava sozinha. Ela cobria o espelho do banheiro, com uma toalha à noite. Mas então começava a ver movimentos nos outros espelhos da casa. No espelho do quarto. No espelho da sala. Até nas telas escuras da televisão e do computador. Ela tentou orar. Mas suas orações pareciam bater no teto e voltar. As palavras saíam da sua boca, mas não tinham poder. Ela ia à igreja, mas não sentia a presença de Deus como antes. Ela jejuava, mas os jejuns eram vazios, e ela não entendia por quê. Ela não conectava nada disso com aquela noite de janeiro, com aquela porta que ela tinha deixado aberta. E então, eu coloquei a terceira peça. A destruição financeira. Uma tarde, Rosa estava fechando o caixa do salão. Eram 11 da noite. Ela havia ficado até tarde terminando os cabelos de uma cliente especial. Depois que a cliente saiu, Rosa contou o dinheiro. Foi um bom dia, muito dinheiro em espécie. Ela ficou animada. Começou a separar as notas, calcular os gastos, planejar investimentos. E ficou tão absorta nisso, que não percebeu as horas passando. Quando olhou o relógio novamente, já era 00:15. Naquele momento, enquanto ela contava dinheiro com as mãos, eu via sua situação financeira completa no mundo espiritual. Cada conta, cada dívida, cada sonho de prosperidade. E eu comecei a trabalhar. Coloquei o que chamávamos de furo no bolso. É uma maldição específica onde dinheiro entra, mas não fica. Sempre há uma despesa inesperada. Sempre há um problema que requer dinheiro. Sempre há um vazamento. Nas semanas seguintes, o salão de Rosa começou a ter problemas. A máquina de cartão parou de funcionar, e levou semanas para ser substituída. Clientes começaram a faltar aos agendamentos. Produtos começaram a vencer antes de serem usados. A concorrência aumentou quando outro salão abriu na mesma rua, com preços mais baixos. Uma funcionária roubou produtos e sumiu. Um cano estourou e danificou o estoque de cosméticos. Era uma coisa atrás da outra. Rosa trabalhava mais horas, mas ganhava menos dinheiro. Ela não conseguia entender. As contas não fechavam. Ela fazia as mesmas coisas que sempre fez, mas os resultados eram diferentes. O salão que sustentava sua família estava morrendo aos poucos. E junto com ele, a saúde de Rosa também estava morrendo. A insônia se tornou crônica, as visões no espelho se tornaram mais frequentes e mais perturbadoras. Ela começou a ter ataques de pânico. Seu corpo começou a colapsar sob o estresse. Ela desenvolveu pressão alta. Depois veio a gastrite. Depois a fibromialgia, dores pelo corpo inteiro que nenhum médico conseguia explicar ou tratar efetivamente. M6 meses, Rosa estava irreconhecível. A mulher que era guerreira de oração estava medicada com antidepressivos e ansiolíticos. A mulher que tinha um negócio próspero estava devendo 3 meses de aluguel do ponto comercial. A mulher que tinha uma família, mesmo que imperfeita, estava divorciada e morando sozinha, enquanto os filhos ficavam com o pai. E tudo isso, absolutamente tudo, começou com 3 erros em uma única noite. Saiu de casa com raiva, depois da meia-noite. Olhou no espelho na hora errada. E contou dinheiro quando o mundo espiritual estava assistindo. Vá até os comentários agora e escreva: Senhor, fecha as brechas na minha vida, porque você não sabe quais portas você já abriu sem perceber. Você não sabe o que já está operando contra você enquanto você dorme, mas Deus sabe. E quando você declara isso, você está dando permissão para ele selar cada abertura que o inimigo está usando. A história de Rosa não terminou na destruição, porque se terminasse ali, eu não estaria aqui contando isso para você. O que aconteceu depois foi o que mudou. Não apenas a vida dela, mas também a minha vida. E é essa parte da história que você precisa ouvir, porque ela prova que não importa quão fundo você caiu, não importa quantas portas você abriu, não importa quanto tempo o inimigo trabalhou contra você. Deus pode reverter tudo em um instante. Rosa estava no fundo do poço. Ela tinha perdido seu salão.
O proprietário do imóvel não aceitou mais atrasos e rescindiu o contrato. Todo o equipamento foi vendido para pagar dívidas. Ela estava morando em um quarto alugado. Um cômodo minúsculo onde mal cabia uma cama. Ela não via seus filhos há semanas, porque tinha vergonha de aparecer daquele jeito. Quebrada, derrotada, irreconhecível. Ela tinha parado de ir à igreja. Não porque não acreditava mais em Deus, mas porque não aguentava as perguntas. As pessoas queriam saber o que tinha acontecido. Como a poderosa Rosa tinha caído tanto, e ela não tinha respostas. Então ela se isolou, parou de atender ligações, bloqueou contatos. Desapareceu da vida de todos que a conheciam. Em uma terça-feira de agosto, Rosa decidiu que não queria mais viver. Ela estava deitada naquela cama estreita, olhando para o teto rachado, ouvindo os barulhos da rua lá fora, e pensou que seria mais fácil simplesmente acabar com tudo. Ela tinha remédios suficientes, antidepressivos, ansiolíticos, remédios para a dor. Se tomasse tudo de uma vez, seria rápido. E finalmente, ela teria paz. Mas naquele exato momento, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Rosa normalmente não atendia números desconhecidos, mas algo nela, algo que não era dela própria, fez com que ela atendesse. Do outro lado da linha estava uma mulher que ela não conhecia. A mulher se apresentou como profeta. Disse que estava orando quando Deus colocou o nome de Rosa no coração dela. Disse que precisava falar com ela urgentemente. Disse que Deus tinha uma mensagem. Rosa desconfiou. Ela tinha ouvido muitos profetas falsos na vida. Muitas pessoas que diziam ouvir de Deus, mas só queriam dinheiro. Então ela respondeu com frieza. Disse que não estava interessada. A mulher não desistiu. Ela disse algo que fez Rosa congelar. Ela descreveu o quarto onde Rosa estava. O teto rachado, a janela pequena, a cama encostada na parede. Ela descreveu o que Rosa estava vestindo. Uma camiseta azul desbotada. Ela descreveu até os remédios que estavam na mesa ao lado da cama. E então a mulher disse: Deus me mostrou que você está pensando em desistir. Mas Ele quer que você saiba que isso não é o fim. Isso é o véu. E você vai sair desse vale mais forte do que entrou. Mas para isso você precisa fazer algo. Você precisa fechar as portas que você deixou abertas. Rosa começou a chorar. Ela não entendia do que a mulher estava falando. Que portas? Que vale? Por que Deus permitiria que ela chegasse nesse ponto, se Ele realmente se importava? A mulher disse que não tinha todas as respostas, mas que tinha um endereço, um ministério que trabalhava especificamente com libertação, e pediu que Rosa fosse lá naquela mesma noite. Rosa foi não porque ela tinha fé, mas porque ela não tinha mais nada a perder. O ministério era uma casa simples em um bairro distante. Não tinha placa, não tinha propaganda. Era apenas um grupo de cristãos que se reuniam para orar por pessoas quebradas. Quando Rosa chegou, já havia outras pessoas lá. Pessoas com histórias tão devastadoras quanto a dela. Vícios, depressão, doenças, perdas. O líder do ministério era um homem idoso que também tinha um passado nas trevas. Ele tinha sido feiticeiro por 40 anos antes de encontrar Jesus. E agora ele usava tudo o que aprendeu no reino das trevas para ensinar o povo de Deus a se libertar. Quando esse homem olhou para Rosa, ele não precisou que ela contasse nada. Ele simplesmente disse: Você deixou portas abertas nas horas perigosas. E o inimigo entrou. Ele explicou exatamente o que eu estou explicando para você agora, sobre as 3 ações que abrem brechas espirituais. Sobre sair de casa com raiva, sobre lidar com dinheiro depois da meia-noite, sobre olhar em espelhos quando sua guarda está baixa, e cada palavra que ele dizia ressoava no espírito de Rosa como verdade absoluta. Ela finalmente entendia. Ela finalmente via a conexão. Naquela noite, o líder guiou Rosa através de uma oração de libertação. Mas não foi uma oração comum. Foi uma oração cirúrgica. Ele quebrou especificamente cada contrato que tinha sido estabelecido através daquelas portas abertas. Ele cancelou a maldição de separação que estava sobre o casamento dela. Ele quebrou o furo no bolso que estava drenando suas finanças. Ele fechou o portal do espelho que estava sendo usado para atormentá-la. E ele selou cada abertura com o sangue de Jesus. Rosa sentiu algo acontecer. Ela não viu nada com os olhos físicos, mas no espírito, ela sentiu algo pesado sendo arrancado dela. Uma opressão que estava sobre seus ombros há meses
Simplesmente saiu. Ela conseguiu respirar profundamente pela primeira vez em tanto tempo. As dores no corpo diminuíram na hora. A névoa mental começou a se dissipar. Mas a libertação não foi apenas oração. O líder deu instruções práticas para Rosa. Ele disse que ela precisava remover todos os espelhos do quarto onde estava morando. Se não pudesse remover, precisava cabrilós permanentemente à noite. Ele disse que ela não poderia mais contar dinheiro ou discutir finanças depois das 10 da noite. Estabeleça um toque de recolher financeiro. Ele disse: tudo relacionado a dinheiro deve ser resolvido antes que o sol se ponha completamente. E ele deu a instrução mais importante. Ele disse que Rosa precisava fazer um pacto consigo mesma. Não importa o que aconteça. Não importa quão brava ela fique. Ela não pode sair de casa com raiva depois da meia-noite. Se houver conflito, ela deve se afastar para outro cômodo, orar, ler a Bíblia, acalmar o espírito. Mas não atravessar aquela porta em estado de ira. Rosa obedece cada instrução. Ela seguiu fielmente. Ela cobriu o espelho com um lençol preto todas as noites. Ela estabeleceu uma rotina, onde todas as questões financeiras eram resolvidas antes das 8 da noite. Ela fez um compromisso escrito, que ela assinou e colou na porta do quarto, dizendo que nunca mais sairia de casa com raiva nas horas da madrugada. E as coisas começaram a mudar, não da noite para o dia. Mas progressivamente, Rosa conseguiu um emprego em outro salão. Só como manicure. Um recomeço humilde. Mas era um recomeço. O dinheiro era pouco. Mas pela primeira vez em meses, o dinheiro que entrava ficava. Não havia mais despesas inesperadas drenando tudo. A insônia diminuiu. Rosa começou a dormir noites inteiras. Os ataques de pânico pararam. As dores misteriosas no corpo desapareceram. Os médicos ficaram confusos, porque ela não precisava mais de metade dos remédios que estava tomando. Ela simplesmente melhorou sem explicação médica. 3 meses depois da libertação, Rosa conseguiu reatar contato com os filhos. Eles vieram visitá-la. Foi desconfortável no começo. Havia mágoa. Havia confusão, mas havia também amor. E o amor começou a reconstruir pontes que pareciam destruídas para sempre. 6 meses depois, Rosa tinha economizado dinheiro suficiente para alugar um pequeno ponto comercial. Ela reabriu seu salão. Menor do que antes. Mais simples. Mas era dela. E 1 ano depois da libertação, algo que ninguém esperava aconteceu. Paulo procurou Rosa. Ele tinha mudado. Ele tinha encontrado emprego. Tinha buscado terapia. Tinha se humilhado e reconhecido seus erros. E ele pediu uma chance. Não para voltar imediatamente, mas para reconstruir, devagar. Com sabedoria dessa vez. Hoje, 4 anos depois, Rosa tem 3 funcionárias no salão. Seus filhos moram com ela novamente, e ela está reconstruindo o relacionamento com Paulo. Eles não voltaram a morar juntos ainda. Estão fazendo aconselhamento, estão curando feridas, estão aprendendo a amar de forma saudável. Não é perfeito, mas é real. E é possível. E sabe de uma coisa? Rosa agora ensina outras mulheres sobre as portas espirituais que ela deixou abertas. Ela virou testemunha viva de que restauração é possível, que não importa quanto tempo o inimigo trabalhou contra você, Deus pode reverter em um momento. Mas você precisa fechar as portas. Agora vá até os comentários e escreva: minha história não termina na derrota, porque quando você declara isso, você está profetizando seu próprio futuro. Você está dizendo ao inimigo que o vale não é o fim, que a crise não é o final da história, que Deus está escrevendo um capítulo de restauração que ninguém esperava. Agora eu preciso te ensinar exatamente como fechar essas 3 portas na sua própria vida. Porque não basta apenas saber que elas existem. Você precisa tomar ação. Você precisa implementar proteções práticas. E você precisa fazer isso hoje, não amanhã. Porque o inimigo não espera. Ele trabalha esta noite, enquanto você dorme. E se houver uma brecha, ele vai explorar. Vamos começar com a primeira porta. Sair de casa com raiva depois da meia-noite. Eu sei que parece simples. Eu sei que você pode estar pensando que nunca faz isso. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já saiu para dar uma volta quando estava nervoso tarde da noite? Você já foi ao carro apenas para se acalmar?
depois de uma discussão, você já saiu para comprar algo na madrugada porque precisava se distrair? Todas essas situações podem abrir a mesma porta se forem feitas em estado de perturbação emocional. A raiva não precisa ser explosiva. Pode ser raiva contida, frustração, ressentimento, mágoa. Qualquer emoção negativa intensa, que rompe sua paz interior, cria vulnerabilidade. E quando você sai da cobertura da sua casa nesse estado VOCA CXP, então aqui está o que você precisa fazer. Faça um pacto consigo mesmo agora. Não importa o que aconteça. Você não vai atravessar a porta da sua casa depois da meia-noite, em estado emocional perturbado. Se você tem uma discussão com seu cônjuge, e precisa de espaço, vá para outro cômodo. Tranque-se no banheiro se for necessário. Sente-se na varanda se sua casa tiver uma, porque varanda ainda é parte da propriedade. Mas não entre no carro. Não saia para a rua, não deixe os limites físicos do seu território. Enquanto estiver nesse outro cômodo, ore. Não precisa ser uma oração eloquente, pode ser apenas: Jesus, acalma meu coração. Jesus, tira essa raiva de mim. Jesus, protege meu casamento. Orações simples têm poder quando são sinceras. E tem mais uma coisa importante: estabeleça com sua família que discussões sérias não acontecem depois das 10 da noite. Isso mesmo, crie um toque de recolher emocional. Se houver algo importante para discutir, marque para o dia seguinte. Durante o dia, quando vocês estiverem descansados, quando as defesas espirituais estiverem fortes, a maioria dos casamentos que se destroem em conversas que aconteceram na hora errada. Não é que os problemas não existam, é que a hora de abordá-los amplifica tudo de forma destrutiva. Agora vamos falar sobre a segunda porta: mexer com dinheiro depois da meia-noite. Essa é mais difícil para muitas pessoas porque nossos hábitos financeiros estão profundamente enraizados. Quantos de vocês checam o saldo bancário antes de dormir? Quantos contam o dinheiro do dia quando chegam em casa tarde? Quantos ficam acordados até tarde pagando contas online ou organizando finanças? Eu entendo. A vida é corrida. As horas do dia não são suficientes, mas você precisa entender que existem consequências espirituais. Quando você lida com dinheiro nas horas de vulnerabilidade espiritual, você está expondo sua situação financeira a entidades que trabalham especificamente com destruição econômica. Você está sinalizando onde você tem dinheiro, quanto você tem. E mais importante, como você se sente sobre o dinheiro que tem. E cada sentimento negativo, cada palavra de falta, cada pensamento de impossibilidade, é usado contra você. Então aqui está a solução prática. Estabeleça um horário limite para lidar com finanças. Pode ser 8 da noite, pode ser 9, pode ser 10. Escolha um horário que funcione para você, mas não passe da meia-noite. Depois desse horário, não abra aplicativo de banco. Não conte dinheiro. Não discuta finanças com seu cônjuge. Não planeje investimentos. Não pague contas. Simplesmente feche essa área da sua vida até o dia seguinte. Se você tem um negócio e precisa contar o caixa do dia, faça isso antes de chegar em casa. Ou se chegar tarde, deixe o dinheiro guardado em segurança e conte no dia seguinte de manhã. Uma noite de diferença não vai mudar nada nas suas finanças práticas, mas pode mudar tudo nas suas finanças espirituais. E outra coisa crucial: preste atenção nas palavras que você fala sobre dinheiro. Principalmente à noite. Perto do Dizer, não tenho dinheiro, nunca vai dar, estamos quebrados, não sei como vamos pagar isso. Essas palavras são decretos. E quando faladas nas horas erradas, se tornam maldições autoimpostas. Em vez disso, comece a declarar: Deus é meu provedor. As finanças da minha casa estão seladas pelo sangue de Jesus. O que eu tenho é suficiente porque Deus multiplica. Eu recebo de fontes que eu nem imagino. Mude a narrativa. Mude as palavras. E principalmente, mude o horário em que você se envolve com questões financeiras. Agora a terceira porta, e essa é a que mais pessoas resistem em acreditar. Espelhos. Eu sei que parece superstição. Eu sei que sua mente racional está resistindo, mas deixa eu te explicar de novo por que isso é real. Espelhos não são apenas superfícies refletoras. No mundo espiritual, eles funcionam como janelas, como pontos de conexão. E quando você olha para um espelho em estado de vulnerabilidade, você está literalmente se expondo. Então aqui está o que você precisa fazer. Primeiro,
Avalie quantos espelhos você tem na casa. Você realmente precisa de todos eles? Aquele espelho enorme no quarto serve um propósito real? Ou está ali apenas por estética? Se não for essencial, remova. Especialmente de quartos. Quartos devem ser santuários lagares do descanso. Não precisam de múltiplos espelhos. Para os espelhos que você não pode remover, como o do banheiro, estabeleça uma regra. Se você precisa ir ao banheiro durante a madrugada, mantenha os olhos baixos. Faça o que precisa fazer, e volte para a cama sem olhar para o espelho. Treine-se. No começo vai ser estranho. Você vai querer olhar por hábito. Mas resista. Com o tempo, se torna natural. E para espelhos em corredores ou salas, considere cobri-los à noite. Use a Milenko. Use uma cortina, qualquer coisa que bloqueie a superfície refletora. Durante as horas de maior vulnerabilidade espiritual, você pode descobrir de manhã e cobrir de novo à noite. É um pequeno inconveniente que pode poupar você de grandes ataques. Algumas pessoas me perguntam: mas e telas? Televisão desligada? Tela de celular escura vidros do Janila? Tecnicamente, qualquer superfície refletora pode ser usada, mas espelhos são os principais, porque eles foram feitos especificamente para refletir. Então comece com espelhos. Se depois de proteger os espelhos você ainda sentir que há atividade espiritual estranha, então considere outras superfícies refletoras. Agora, além dessas 3 proteções específicas, eu quero te dar 3 práticas positivas que fortalecem sua cobertura espiritual durante a noite. A primeira é consagrar sua casa antes de dormir. Não precisa ser um ritual longo, pode ser apenas uma oração de 2 minutos andando pela casa. Declare: esta casa pertence ao Senhor. Nenhum espírito maligno tem permissão para entrar aqui. Anjos estão estacionados em cada canto. Minha família dorme em paz. Quando você faz isso regularmente, você está estabelecendo uma cerca espiritual que se fortalece com o tempo. A segunda prática é tocar adoração durante a noite. Não precisa ser alto. Pode ser em volume baixo, apenas música de adoração tocando enquanto a casa dorme. Isso cria uma atmosfera espiritual que é hostil para forças das trevas. Eles não conseguem operar confortavelmente em ambiente onde o nome de Jesus está sendo exaltado. Eu vi muitos casos onde apenas o ato de tocar adoração à noite mudou completamente a dinâmica espiritual de uma casa. A terceira prática é ler um salmo antes de dormir. Não um capítulo longo da Bíblia que vai te fazer dormir no meio, mas um salmo específico. Pode ser o Salmo 91, pode ser o Salmo 23, pode ser o Salmo 121. Escolha um e leia em voz alta. Quando você faz isso, está colocando a palavra como última coisa que sai da sua boca antes de dormir. E essa palavra fica operando no mundo espiritual, enquanto seu corpo descansa. Eu quero que você entenda algo importante. Proteção espiritual não é paranoia. Não é viver com medo. É viver com sabedoria. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Vigilância não é medo. É responsabilidade. É entender que existe uma guerra. E em guerra, você precisa de estratégia. Muitos cristãos vivem derrotados, não porque Deus não é poderoso, mas porque eles deixam portas abertas. Eles dão acesso ao inimigo sem perceber. E então se perguntam por que as orações não são respondidas. Por que as bênçãos não chegam? Por que a família está em crise? Por que as finanças nunca prosperam? E a resposta muitas vezes não está na falta de oração. Está nas brechas que permanecem abertas. Fechar essas portas não é difícil. Não requer jejum de 40 dias, não requer vigílias a noite inteira. Requer 3 decisões simples: não sair de casa com raiva depois da meia-noite, não mexer com dinheiro nas horas de vulnerabilidade, não olhar em espelhos quando sua guarda está baixa. 3 decisões que podem mudar sua vida completamente. Agora vá até os comentários e escreva: eu não vou desistir da oração, porque oração sem proteção é como construir uma casa sem fechar as janelas. Voca constrói, mas o inimigo entra pelas aberturas. Então ore, mas também feche as brechas. Faça as 2 coisas, e veja o que Deus vai fazer. Eu comecei este vídeo te contando que passei 28 anos operando no reino das trevas, que meu trabalho era observar cristãos durante as horas mais vulneráveis, que eu explorava cada brecha,
cada erro, cada porta aberta, e destruí muitas vidas fazendo isso. Mas hoje, eu estou do outro lado, e preciso te contar como isso aconteceu. Porque minha libertação foi o que me deu autoridade para ensinar você a fechar as portas que eu mesma costumava usar. Era março de 2018. Eu estava no auge da minha operação. Tinha acesso a informações espirituais de centenas de pessoas. Tinha pactos estabelecidos com entidades de alto escalão. Tinha reputação entre feiticeiros de várias regiões. Mas também tinha inimigos. Porque quando você sabe muito, você se torna perigosa. E pessoas perigosas precisam ser eliminadas. Meu próprio grupo decidiu me sacrificar, não porque eu tinha feito algo errado, mas porque eu representava risco. Eu conhecia segredos, eu conhecia nomes, eu conhecia métodos. E se eu algum dia decidisse sair, ou pior, se eu fosse capturada por cristãos que soubessem fazer libertação, eu poderia expor tudo. Então a decisão foi tomada. Eu seria morta em um ritual específico, e minha morte alimentaria poder para o grupo. Na noite marcada, eu fui levada para um local isolado. Tinha outras pessoas ali. Feiticeiros mais experientes, entidades manifestadas. E eu sabia que não havia saída. Ninguém sai vivo de um ritual de sacrifício. Comecei a aceitar meu fim. Fechei os olhos. Esperei o inevitável. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Uma luz, não física, espiritual, mas tão intensa que até no mundo físico todos sentiram. E uma voz que não pertencia a nenhuma entidade que eu conhecia, uma voz que fez cada espírito maligno, presente recuar em terror. A voz disse apenas uma palavra. Minha. Eu não entendi na hora, mas as entidades entenderam. Elas começaram a gritar, a se contorcer, a fugir. Os feiticeiros entraram em pânico, alguns desmaiaram. Outros correram. Em questão de minutos, o lugar estava vazio, e eu estava sozinha. Viva. Inexplicavelmente viva. Levantei. Olhei ao redor. Tudo estava silencioso agora, e então, ouvi a voz de novo. Desta vez mais clara. Você não pertence mais a eles, você pertence a mim. Eu não sabia quem estava falando, mas alguma coisa dentro de mim sabia que era Deus. O Deus que eu tinha rejeitado. O Deus que eu tinha lutado contra por quase 3 décadas. O Deus que eu achava que nunca me aceitaria de volta, depois de tudo que eu tinha feito. Esse Deus estava me reivindicando. Estava me tirando do reino das trevas pela força. Não porque eu merecia, mas porque Ele quis. Nos dias seguintes, fui encontrada por cristãos que trabalhavam com libertação. Não foi coincidência. Foi direcionamento divino. Eles me levaram para um lugar seguro, e durante semanas, eu passei por um processo intenso de libertação. Cada pacto que eu tinha feito foi quebrado. Cada entidade que tinha direito sobre mim foi expulsa. Cada marca espiritual foi apagada pelo sangue de Jesus. Foi doloroso, foi exaustivo, mas foi necessário. E quando finalmente terminaram, eu era uma nova criatura. Literalmente. Eu olhava no espelho e vi uma pessoa diferente. Não fisicamente, mas espiritualmente. A escuridão que sempre esteve nos meus olhos tinha ido embora. A opressão que sempre esteve nos meus ombros tinha sido removida. Pela primeira vez em 28 anos, eu me sentia leve, livre, viva. Mas liberdade veio com responsabilidade, porque eu sabia coisas que a maioria dos cristãos não sabia. Eu conhecia estratégias do inimigo. Eu entendia como ataques eram planejados e executados. E Deus não me libertou apenas para eu viver minha vida em paz. Ele me libertou para eu ensinar outros a se protegerem, para eu expor as táticas das trevas, para eu fechar portas que milhões de cristãos deixam abertas sem saber. E é por isso que estou aqui hoje. Não para assustar você, mas para equipar você. Não para fazer você viver com medo, mas para fazer você viver com sabedoria. Porque o inimigo só tem poder onde há ignorância, onde há conhecimento, onde há obediência à palavra, onde há vigilância, ele não consegue operar. As 3 portas que eu te ensinei hoje não são as únicas. Existem muitas outras estratégias que o inimigo usa, mas essas 3 são as mais comuns. São as que eu vi serem exploradas repetidamente com sucesso devastador. E se você fechar só essas 3, você já vai fechar a maioria dos acessos que estão sendo usados contra você agora. Mas isso requer
Ação da sua parte. Não basta assistir este vídeo e concordar. Não basta achar interessante. Você precisa implementar. Esta noite. Antes de dormir, faça o pacto. Não vou sair de casa com raiva depois da meia-noite. Estabeleça o toque de recolher financeiro. Nada de dinheiro depois das 10 da noite. Cubra os espelhos. Ou pelo menos comprometa-se a não olhar para eles durante a madrugada. 3 ações simples que vão mudar sua realidade espiritual. E tem uma coisa que eu preciso te dizer. Se você está assistindo este vídeo, não é por acaso. Você pode achar que foi o algoritmo, que foi coincidência, que você estava apenas navegando e encontrou. Mas eu te digo que foi direcionamento divino. Porque Deus sabe que você precisa desta informação agora. Ele sabe que existem ataques sendo planejados contra você. Ele sabe que existem portas abertas na sua vida. E Ele está te dando a oportunidade de fechar essas portas antes que seja tarde demais. Não ignore este aviso. Não pense que isso não se aplica a você porque você ora, ou porque você congrega. Rosa Orava. Rosa. E mesmo assim foi destruída, porque não sabia o que você sabe agora. Você tem vantagem que ela não tinha. Você tem conhecimento. Use esse conhecimento. Implemente essa sabedoria. Proteja a sua família. E se você conhece alguém que está passando por ataques espirituais, alguém que tem insônia constante, alguém cujas finanças nunca prosperam, não importa quanto trabalhe, alguém cujo casamento está desmoronando sem razão clara, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque a informação que salvou você pode salvar outros. Não guarde isso para você. Espalhe. Quanto mais pessoas fecharem essas portas, menos poder o inimigo terá. Agora eu quero que você vá até os comentários e faça 3 declarações. Não pule isso. No, ignore. Porque quando você declara publicamente, você está fazendo um pacto não apenas com você mesmo, mas com Deus. E anjos são designados para ajudar você a cumprir o que você declarou. Então escreva estas 3 frases. Primeira. O inferno treme quando eu oro. Declare isso. Porque é verdade. Quando você ora com autoridade, com conhecimento, com suas portas fechadas, o inferno inteiro treme. Demônios recuam. Estratégias são canceladas. Pactos são quebrados. Sua oração tem poder. Mas esse poder é multiplicado quando suas defesas estão ativas. Segunda. Eu compartilho este testemunho. Não apenas escreva. Faça. Compartilhe este vídeo. Marque pessoas que precisam ver. Envie para grupos de oração. Coloque nas suas redes sociais. Quanto mais pessoas virem, mais vidas serão protegidas. E Deus vai honrar sua obediência em espalhar sua verdade. Terceira. Minhas portas estão fechadas. Declare isso como um fato consumado. Não como uma esperança. Não como uma tentativa, mas como uma realidade estabelecida. Suas portas estão fechadas porque você decidiu fechá-las, porque você implementou as proteções, porque você tomou autoridade sobre sua própria vida espiritual. E agora, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, porque toda semana eu trago revelações como esta. Toda semana eu exponho mais estratégias das trevas. Toda semana eu ensino mais formas de você se proteger e proteger sua família. Este é um canal de guerra espiritual real. Não de teorias, não de especulações, mas de conhecimento adquirido nos campos de batalha do mundo invisível. Ative as notificações. Não perca nenhum vídeo. Porque a próxima revelação pode ser exatamente o que você precisa para vencer a batalha que está enfrentando agora. E deixe seu like. Não porque eu preciso de likes, mas porque quando você curte, o algoritmo mostra este vídeo para mais pessoas, e cada pessoa que vê tem chance de fechar portas do Sei Proteger, de libertar sua família. Seu like não é apenas um gesto, é uma forma de espalhar libertação. Antes do terminar, eu quero orar por você, onde quer que você esteja. Qualquer que seja a sua situação, eu quero fazer uma oração de selamento sobre sua vida. Então, se puder, feche seus olhos, coloque sua mão no coração e receba esta oração. Pai Celestial, eu venho em nome de Jesus. Eu trago diante de Ti cada pessoa que está assistindo este vídeo agora, cada pessoa que ouviu estas revelações, cada pessoa que decidiu fechar as portas. Senhor, eu peço que Tu seles cada brecha que foi identificada hoje, cada porta que estava aberta por ignorância,
cada vulnerabilidade que estava sendo explorada. Eu declaro fechamento total pelo sangue de Jesus. Cancelo todo o contrato que foi estabelecido. Através de raiva depois da meia-noite, quebro todo furo no bolso que foi criado, através de mexer com dinheiro nas horas erradas. Fecho todo o portal de espelho que estava sendo usado para vigilância. Em nome de Jesus eu decreto que nenhuma estratégia das trevas funcionará mais contra estas pessoas. Senhor, designa anjos guerreiros para as casas destas pessoas. Que anjos façam guarda durante a noite. Que nenhum ataque chegue. Que nenhuma flecha do maligno atinja, que cada família durma em paz e acorde em vitória. Sela os quartos, sela os banheiros, sela cada cômodo, que estas casas se tornem fortalezas espirituais, onde o inimigo não consegue entrar. E Senhor, eu peço sabedoria para cada pessoa aqui, que elas não voltem aos velhos hábitos, que elas implementem as proteções, que elas vigiem, que elas permaneçam alertas. Dá a elas discernimento, para reconhecer quando o inimigo está tentando abrir portas novamente, e dá a elas coragem para resistir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Suas portas estão fechadas. Sua família está protegida. Sua casa está selada. De hoje em diante, você não é mais um alvo fácil. Você é um cristão equipado. Um guerreiro informado. Uma fortaleza inabalável. O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir. Porque você sabe o que ele está fazendo. E conhecimento é poder no reino espiritual. Durma em paz esta noite. E todas as noites daqui em diante. O inferno treme quando você ora. E agora você sabe como orar com suas defesas ativas. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Fique firme, fique protegido. Fique em Cristo.